Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre a tabela periódica, as primeiras tentativas de se construir uma tabela periódica e agrupar os elementos químicos, né? E falar um pouquinho das ligações químicas também. Atualmente, estamos em 2020, a tabela periódica ela conta com 118 elementos químicos, sendo que a maioria, mais de 90 desses elementos químicos, são naturais. E os outros foram criados em laboratório, que a gente chama de elementos químicos sintéticos, ou seja, foram criados pelo homem em laboratório. São artificiais ou sintéticos, tá? Em 1669, ocorre a descoberta do primeiro elemento químico, o fósforo, né, pelo comerciante alemão Henning Brand. Então aqui embaixo, aqui, ó, a imagem, né, do primeiro elemento a ser descoberto. Ponto de partida para a construção da nossa tabela periódica. Em 1789, um nome muito famoso aí na química, Lavoisier, tentou uma publicação não aceita de agrupamentos de elementos químicos que ele dividiu em gases, metais, não metais e não metais terrosos. Aí no início do século XIX agora, John Dalton agrupou os elementos conhecidos numa tabela em ordem crescente de massa atômica. 1829. Johann Dobereiner teve a primeira ideia com sucesso parcial de agrupar os elementos em três ou tríades. Essas tríades estavam separadas pelas massas atômicas, mas com propriedades químicas muito semelhantes. Então, a tríade da primeira tentativa ali, ó, cloro, bromo e iodo, ele combinou esses três elementos aí no agrupamento. Foi um começo sem muito sucesso. As tríades de Dobereiner. Tá, primeira tríade ali, cloro, bromo e iodo. Segunda tríade, lítio, sódio e potássio. Foi a primeira tabela com um pequeno sucesso, vamos dizer assim. Em 1862, uma nova proposta aí do Alexandre Hamilly Beguier, mais um agrupamento aí da tabela periódica aí, estudando as massas atômicas dos elementos químicos. Olha só como que em 1864 o John Newlands também tentou fazer uma organização mais simples. 1869, aí no dia 17 de fevereiro de 1869, Dmitri Mendeleev criou uma tabela em que os elementos semelhantes permanecem no mesmo grupo. Em 1871 foi publicada a tabela original de Mendeleev. Olha só a imagem. Tinha 8 agrupamentos aí de elementos químicos nessa tabela, que era mais simples também, né? Em 1913 agora, Henry Moseley inseriu o conceito de número atômico dos elementos, mudando a tabela de Mendeleev e dando origem à tabela atual. Lei periódica de Moseley, né? Quando os elementos químicos são agrupados em ordem crescente de número atômico, observa-se a repetição. Aqui eu vou mostrar algumas imagens de outras configurações aí da tabela periódica. Essa tabela de Emil Smakersky, ela tem uma formação triangular. Olha só essa outra tabela de Timothy Stowe. E tem essa tabela aqui muito diferente, né, de Theodor Benfey. Tem umas formas geométricas diferentes essas tabelas periódicas, mais confusas que as atuais, né? A tabela de Alberto Tarantola, tabela de Paul Guider e a tabela periódica atual, né? Ela foi adotada em 1923, esse modelo aqui. Não contém, aqui está indo até o elemento número 112, como eu falei no início do vídeo. Atualmente a gente tem 118 elementos químicos. Aqui uma tabela mais completa, com o número atômico, a massa do elemento químico. Essa tabela também não, ainda vai até o 111, tá?
não está completa essa daqui. Lá no Google Classroom de vocês eu coloquei uma tabela mais atualizada, que vai até o 118. Está mais completinha, confiram lá no Google Classroom de vocês, tá? Falar um pouquinho das ligações químicas. Pense em alguns materiais que você conhece. Vamos fazer uma reflexão aqui, ó. Alguns materiais são sólidos, carvão. Outros são líquidos, água. E temos outros gasosos, né? Oxigênio. Alguns são duros, granito. Outros são mole. Exemplo, a cera, né, que as mulheres usam aí para fazer depilação. Por que existe essa grande diferença de propriedades entre os materiais que conhecemos? Isso se deve em grande parte às ligações existentes entre os átomos, que a gente chama de ligações químicas. As substâncias se formam com a união de átomos de elementos químicos diferentes ou iguais. Por exemplo, a água, formada por átomo de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O. O sal, né? É o sódio, o Na e o cloreto de sódio, né? O Cl. O ouro, 18 quilates. Essa união recebe o nome de ligação química. As ligações químicas podem ser de 3 tipos: iônica, covalente ou metálica. Uma ligação iônica ela é constituída como a união de um metal com um não metal, né, que a gente chama de ametal, é um não metal, ou de um hidrogênio mais um não metal. A ligação covalente ela é constituída pela união de um ametal com outro ametal, ou um hidrogênio com um ametal, ou a soma de a união de um hidrogênio com outro hidrogênio. E numa ligação metálica você tem a união de um elemento que é metal com outro metal, 2 elementos metálicos. A ligação iônica, ou também chamada de eletrovalente, é a ligação, como eu falei, que ocorre entre um metal e um não metal, ou um metal e o hidrogênio. O sal de cozinha, né, o NaCl, é formado pela união de um átomo de sódio, o Na, que é um metal, e mais um átomo de cloro, que é um ametal, é um não metal. É o cloreto de sódio, é o nosso famoso sal de cozinha. A ligação covalente ou molecular, vou dar um exemplo aqui, né? A ligação que ocorre entre um ametal com outro ametal, ou o ametal e o hidrogênio, ou, por fim, um hidrogênio com outro hidrogênio. A água, por exemplo, H2O, formada pela união de 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, que é um ametal. O gás carbônico, CO2, formado pela união de um átomo de carbono, que é um ametal, e 2 átomos de oxigênio, que também é um ametal. A ligação metálica é a ligação que ocorre entre um metal e outro metal. Os metais e as ligas metálicas são cada vez mais importantes no nosso dia a dia. O aço é utilizado nos mais diversos materiais de construção civil. A liga de magnésio, que são leves e podem ser utilizadas na roda e em partes de aviões. Temos o cobre, usado em fios elétricos e vários materiais, pois metais são bons condutores de corrente elétrica. Tá? Na próxima aula eu vou passar mais um resumo aí, continuar falando de elementos químicos, tá bom, pessoal? Até a próxima aula.